Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, muita paz, muita tranquilidade para todos que estão nesse momento sintonizados com a nossa emissora Rádio Rio de Janeiro, porque está entrando no ar mais um programa que tem como finalidade estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que é o culto que está no ar. Participando do programa, nosso companheiro e filho João Carlos, sua esposa Jane Chantre e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Então vamos dar início ao programa com a leitura da mensagem, que sempre a gente procura escolher uma mensagem que tem relação com o tema do Evangelho. Leremos então do livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, a mensagem Conceito Cristão do Adultério. Abre aspas. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Fecha aspas. Pelas leis mosaicas, às quais o mestre se refere no texto, quando diz: ouvistes o que foi dito aos antigos. O homem só era considerado adúltero quando consubstanciasse em ato a infidelidade conjugal. Jesus, no entanto, veio instituir novos princípios, novos padrões para a conduta humana, alicerçados na pureza de coração e na inteireza de caráter, segundo os quais são considerados culposos não só os atos desonestos, mas até mesmo a intenção de praticá-los. É que, aos olhos de Deus, pouco ou quase nada vale a simples aparência da virtude, a contenção forçada, quando o espírito arda em desejos inconfessáveis. Aquele que pensa no mal, que se compraz na concupiscência pela legislação cristã, é tão censurável quanto o adúltero, porque quase sempre só a falta de uma ocasião favorável impede que o seu pensamento erótico se transforme em ato. Aquele que cai em adultério é porque mentalmente já vinha concebendo tal aventura, já alimentava essa ideia impura e, pois, ao concretizá-la, apenas torna manifesto aquilo que se achava oculto, mas latente no íntimo de seu ser. Nem sequer pode excusar-se, alegando tenha sido levado a esse mau passo por uma tentação vinda de fora, porquanto a verdade é que cada qual é tentado segundo suas próprias fraquezas. Jesus, conhecedor profundo da psicologia humana, sabia que, abre aspas, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Fecha aspas. Mateus, capítulo 15, versículo 19. E por isso é que foi incisivo ao declarar, abre aspas, aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração a adulterou com ela. Fecha aspas. O que ele quer e espera de nós não é uma reforma exterior ou parcial, mas sim que nos reformemos
radicalmente, mediante a purificação da fonte de nossa vida moral, ou seja, de nosso coração. Quando, pois, nos aconselha a arrancar o olho e cortar a mão que se torne motivo de escândalo, quer, com essa linguagem forte e expressiva, significar que é absolutamente necessário destruirmos em nós mesmos tudo que possa ser causa de prevaricações e de sentimentos menos dignos, ainda que, para isso, tenhamos que impor-nos os maiores sacrifícios. É possível que alguém julgue isso tudo muito exagerado e não compreenda por que o simples olhar concupiscente deva merecer tão severa condenação. Que esse alguém imagine sua esposa, filha ou irmã sendo cobiçada por certos indivíduos, cujo olhar parece despir a pessoa em mira, e depois responda a si mesmo se a coisa continua a parecer-lhe sem importância. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, ao início deste programa, primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de falarmos de coisas úteis, boas, porque estamos falando de Jesus e seus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a todos os lares que estão sintonizados conosco neste momento, aos enfermos, aos idosos e a todas as necessidades, Senhor, neste mundo tão conturbado e belicoso que ainda vivemos. Paz é o que pedimos, Senhor, para toda a humanidade, hoje e sempre. Hoje nós vamos fazer o estudo ainda no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Bem-aventurados os que têm puro o coração. E aí o tema de hoje é um tema que vai fazer todo mundo refletir seriamente. Tem como título subitem Pecado por pensamentos, adultério, né? Será que nós temos limpos os nossos pensamentos? Será que nós não cometemos adultério nos nossos pensamentos? A resposta é individual e aí cada um analisa por si próprio, né? Ela começa com uma citação que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e diz o seguinte: Aprendestes que foi dito aos antigos: Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quando ele fala que o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, é um dos mandamentos de Moisés, um dos 10 mandamentos, né? E aí o Cristo vai além do adultério consumado, aquele que um homem ou uma mulher traem o cônjuge através de um ato carnal, né? E o Cristo vai mais além, dizendo que aquele que houver olhado com desejo para uma mulher ou um homem também comete adultério, né? E Kardec vai fazer o seguinte comentário: a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Aí a gente lembra, por exemplo, de gasolina adulterada, né? Quando a gente fala de adulterar a gasolina, leite, né? A gente está falando de coisas que a gente modifica para um benefício escuso, que é de ter mais lucro, etc., né? Então esse adultério aqui, ele passa a ser não só a relação conjugal, mas num sentido muito mais amplo, né? Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem: Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora,
o Filho do Homem também se envergonhará dele, por quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então ele usa isso aqui, raça adúltera, né? Ou seja, aquela que comete esses pecados aí, por pensamento ou consumados, né? É porque o verbo adulterar é modificar, né? Isso é modificar para pior, né? Nunca para melhor. E aí continua esse item dizendo o seguinte: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então nós observamos, né, que agora já o pensamento de Kardec, né, lembrando que a verdadeira pureza, né, não está somente nos atos, porque é muito comum a gente fazer pensamentos negativos, principalmente em relação a outras pessoas, né? Por exemplo, passa uma mulher na rua, né? Se por exemplo, o vestido é um pouquinho mais curto, mais apertado, né? A gente sempre está fazendo julgamentos, né? E às vezes a gente não sabe a verdade, porque a gente não conhece a pessoa, né? É por isso que Kardec fala aqui, né? Que aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Né? Por isso que fala aqui, ou do capítulo, é o que tem puro coração. Né? Então as pessoas que não têm maldade em si, não vê maldade no outro também. E isso é por isso que Jesus falou que era o adultério por pensamento. É claro que aqui a gente está falando no ideal que nós devemos buscar, né? Não que alguém aqui, eu estou falando por mim, eu acredito que por todos, esteja neste nível, né? Porque nós pecamos por pensamento em vários momentos, né? Quando a gente vê, já pensou. Então, o que a gente tem que fazer é analisar os pensamentos que a gente tem para tentar diminuir os pensamentos que a gente pode considerar negativos ou pecaminosos ou aqueles que não condizem com o que a gente realmente quer para nós mesmos, né? Mas isso é um processo. A gente vai aprendendo a entender os nossos pensamentos, a aceitar as nossas imperfeições e trabalhando para melhorar, né? Ninguém vira santo de uma hora para outra. O próprio Santo Agostinho era toda noite fazendo autoanálise ali, né? Como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, para se conhecer e diminuir as suas más tendências, substituí-las por uma tendência melhor. Assim são os pensamentos, né? À medida que a gente foca a mente em coisas boas, ou ocupa a mente com coisas boas, a gente tira o espaço dos pensamentos negativos, né? E aí entra em ação uma boa leitura, né? Uma boa música que a gente vai buscar. Tudo isso vai fazer com que a gente sintonize em coisas boas e diminua esse espaço para os pensamentos negativos entrarem, né? Existe um ditado muito conhecido: mente vazia é a oficina de Satanás, a oficina do diabo, né? Porque é isso mesmo, quando a gente não está pensando em nada, a gente acaba pensando em besteira. Então, se a gente ocupa o nosso tempo, a nossa mente, com bons alimentos, uma boa leitura, uma boa música, um bom filme, a gente diminui essa possibilidade dos maus pensamentos nos atingirem. E aqui nós já queremos relembrar a mensagem que foi lida, né, que está contida no livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligari, quando o autor, interpretando essa passagem do Evangelho, diz, né, aquele que cai em adultério é porque mentalmente já vinha concebendo tal aventura. Já alimentava essa ideia impura e, pois, concretizá-la apenas torna manifesta aquilo que se achava oculto, mais latente, isso é, né, mais viva, né, no íntimo do seu ser. Nem sequer pode escusar-se alegando tenha sido levado a esse mau passo por uma tentação vinda de fora, porquanto a verdade é que cada qual é tentado segundo suas próprias fraquezas. Está bem claro aí que a gente não pode querer se desculpar, auto se desculpar, porque
Tipo, tudo, a gente vai arquitetando as coisas e, quando pode, concretiza. Senão, fica só o adultério por pensamento. Mas já pecou, como se diz. Outras religiões botam a culpa no demônio, né? O espírita bota a culpa no obsessor, né? Foi o obsessor que me tentou fazer isso, né? Não, na verdade, a gente é que abre brecha para esses pensamentos, né? Então, continua aqui. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão. Sofrem-se as consequências de que um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. Então, Kardec faz aqui uma pergunta já para a gente começar a meditar, né? Se sofrem as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. A pessoa não concretizou, só pensou, né? Então, vem a resposta aqui que o João vai ler. Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que a alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. O que ele está falando aqui, né? Que tudo vai depender, o nosso julgamento, vamos dizer assim, né? Vai depender do nosso estágio evolutivo, ou seja, quanto mais simples, como nós fomos criados, né? Simples e ignorantes nós fomos, mais difícil é controlar o pensamento. Mas à medida que a gente vai se esclarecendo, a gente se torna mais responsável pelo pensamento que a gente emite, né? E aí, como eu falei, mesmo os pensamentos vindo, a gente já tem condições de analisar. E aí, como ele diz aqui, repelir aqueles que são maus, né? E aí eu queria só dar um exemplo aqui de adultério, que não é essa questão de traição conjugal, né? Eu tenho uma tradução da Bíblia em que a instituição, que eu não vou dar o nome por respeito, né, fez essa versão, né? Ela, onde no Antigo Testamento estava a palavra médium e mediunidade, né? Ela substituiu por espíritas e espiritismo. Né? Ora, como é que Moisés podia usar duas palavras que foi criada por Allan Kardec em 1857? Mas tinha mediunidade? Na Bíblia fala a palavra mediunidade? Não assim, mas pitoniza, né? O fenômeno, né? Médio como o agente e o fenômeno é mediunidade, né? E você vê que aquilo foi realmente uma versão para ter mais de falar mal do espiritismo, porque na realidade nas outras traduções não tem, fala em pitoniza, utiliza outro sinônimo, mas não essas duas palavras, espírita e espiritismo. Aí continua aqui a resposta a essa pergunta, né? Se a gente é responsável pelos pensamentos, né? É indício de esforço por apagar uma mancha, quando a gente tem o pensamento e já começa a repelir. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, é o processo que a gente falou, né? Mesmo que o mau pensamento nos atinja, que na verdade nós mesmos produzimos, né? A gente já começa a classificar de bom ou ruim. Então, quando a gente não concretiza aquele mau desejo, a gente sente aquele gostinho da vitória, né? Poxa, que bom, né, que eu resisti àquele pensamento que eu estava tendo. Então é uma luta contra si mesmo, contra as nossas más tendências. E continua. Aquela pessoa que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não a leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo, ou seja, ela somente não fez o mal porque não teve a oportunidade. Isso acontece muitas vezes, né?
pois tão culpada quanto seria se o cometesse. Então, tudo vai da intenção, né? Se a gente tem a intenção de praticar o mal e não pratica porque não teve as ferramentas necessárias, né? A intenção foi de praticar o mal, né? Agora, o outro caso é o contrário. A gente teve aquele pensamento no mal, mas trabalhou mentalmente, ressignificou uma palavra que está na moda, né? O pensamento, e transformou num pensamento bom. E por isso a gente volta a lembrar da ocupação da mente com coisas boas, né? E aí Kardec termina colocando aqui uma classificação interessante, são 3 tipos de pessoas em relação ao adultério, né? Aí ele diz assim, em resumo, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Segunda situação, naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, quer dizer, que não a concretiza, há progresso em vias de realizar-se. E naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, como na justiça humana, né, o juiz sempre vai ver com a intenção, analisa o processo, Deus também não bate o martelo de qualquer maneira, como, né? Ele sempre vai analisar os prós e os contras, gente, para poder ver como é que a pessoa vai resgatar aquele ato se a concretizou. E aí eu volto a insistir, né? Não vamos buscar a santidade de uma hora para outra, isso só vai nos trazer frustração. O que a gente tem que começar é a entender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e ocupar cada vez mais o nosso tempo e a nossa mente com coisas boas, porque é através da substituição que a gente melhora, né? É aquela questão, a gente tem uma jarra com água suja e deixa uma torneira aberta com água limpa caindo, vai chegar uma hora que a jarra vai estar só com água limpa dentro, né? É através da substituição é que a gente vai melhorando. Então nós estamos chegando ao final do nosso programa, só temos a agradecer a todos pela audiência, lembrando que a rádio vive das contribuições das pessoas que se inscrevem no Clube da Fraternidade e está precisando aí da nossa colaboração. Então vamos fazer um exame de consciência e ajudar a rádio, aqueles que são ouvintes e gostam da programação. Como mensagem final, no dia de hoje, leremos do livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, trechos do poema Se não podes semear, remove então o detrito. Adultera o imprevidente, que esbanja os dias da vida, no seu contexto abrangente, toda conduta fingida. Mãos limpas são as que amparam, e nem sempre estão lavadas, porque, quem sabe, lidaram, medicando mãos chagadas. Pureza não se alardeia, tampouco preconceitua, entende a fraqueza alheia, mas a verdade cultua. Melhor ser, não parecendo, que aparentar e não ser, considerando e sabendo que quem planta há de colher. A crença ajuda, não nego, mas se compara à bengala, que não exonera o cego de precaver-se da vala. É que a pureza integral da lição ora estudada soma a doutrina moral, por Jesus vivenciada. Assim, Senhor, debaixo da Tua proteção, das Tuas bênçãos, nós damos por encerrado este programa, pedindo, Senhor, que nos acompanhe em nossas decisões, em nossos pensamentos, que esteja presente cada vez mais em nossa mente, a fim de que possamos ocupar cada
minuto do nosso tempo com coisas mais úteis, sermos mais produtivos e com certeza mais felizes. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.